Telesaúde Mato Grosso, aproximando você do conhecimento. Muito obrigado, Márcia. Eu gostaria de agradecer a toda a equipe aqui do Teleeduca, que formatou nossa aula, que está todo o nosso suporte aqui por trás. Vocês não estão vendo, mas tem bastante gente trabalhando junto comigo aqui. Um abraço especial para o pessoal de São José do Rio Claro, que estão lá reunidos. Cidade que eu trabalhei durante bastante tempo da minha vida, mais de 20 anos. E hoje nós estamos aqui em Cuiabá, ajudando no Telesaúde. É uma satisfação muito grande, principalmente, abordar esse tema de contenção e estabilização no atendimento odontológico para a pessoa com deficiência. Porque nos últimos 4 anos eu estive no CEOP, eu trabalhei no CEOP. E lá no CEOP a gente tem um ponto de referência no estado de Mato Grosso para o atendimento da pessoa com deficiência. E uma coisa que infelizmente nós constatamos lá no CEOP é que muito pouca gente atende a pessoa com deficiência. Não atende por vários motivos. Então, eu gostaria de passar um pouquinho para vocês da técnica em si, porque é através da técnica que vocês também vão conseguir fazer esse atendimento. Muitas cidades nos enviam pacientes para serem atendidos e chegando aqui são pacientes que não requerem nenhum cuidado extra, somente a boa vontade de fazer esse tipo de atendimento. Então, gostaria de conversar um pouquinho com vocês a respeito desse tipo de atendimento. Então, o termo contenção ou estabilização, daqui a pouco eu vou discorrer um pouquinho qual o termo correto que a gente deveria utilizar, mas tem diferenças muito grandes entre uma palavra e a outra. Por que as pessoas acabam não atendendo? Então, aqui está um autor citando que a insuficiente qualificação, tanto na graduação quanto na pós-graduação, resulta em profissionais pouco preparados e desinteressados em tratar esses pacientes. Esses pacientes, no item 5, aborda aqui também, que eles alteram a rotina do consultório. Sim, eles demandam mais tempo, eles demandam de mais cuidados, eles acabam tumultuando a sua sala de espera no consultório. E aí os pacientes que não obtiveram um treinamento específico acabam ficando acanhados em fazer esse tipo de atendimento. Então, o que necessitamos fazer para que possamos incluir esses pacientes na nossa rotina? Hoje, a gente sabe que já é política de Estado. Então, existe uma série de leis que vem incluindo esses pacientes com deficiência, e essas leis são públicas e devem ser implantadas nos nossos sistemas de trabalho e de saúde. Então, dentre elas, o que a gente precisa fazer como requisito básico para conseguir trabalhar com um paciente com deficiência? Ponto de partida inicial: precisamos de uma equipe. Eu não consigo trabalhar sozinho sem uma equipe. Eu preciso de uma técnica do meu lado, eu preciso de uma auxiliar do meu lado, eu preciso da colaboração de pai, de mãe, quem for o acompanhante. Então, para eu trabalhar a pessoa com deficiência, eu preciso de formar uma equipe. E quando eu falo de formar uma equipe, pode ser até alguém da recepção da sua unidade de trabalho. Porém, essa pessoa tem que passar por uma qualificação. Não adianta você, na hora de ir trabalhar, chamar uma pessoa que está passando no corredor para te auxiliar. Se essa pessoa não tiver treino e preparo, ela não vai estar ali para auxiliar. Ela pode, pelo contrário, te atrapalhar o atendimento e machucar o seu paciente. Então, ponto de partida inicial: precisamos qualificar nossas equipes, que é exatamente isso que vocês estão fazendo agora, sentados participando dessa web e qualificando essa demanda para a gente conseguir fazer o atendimento a esse tipo de paciente. E quando a gente fala em qualificação, nós temos 3 apostilas básicas que o Ministério da Saúde realizou e está disponível pela internet. Vocês estão vendo aí o endereço eletrônico, onde vocês podem acessar isso aqui na íntegra. Então, são
é uma tríade. Essa primeira apostila fala basicamente da legislação para a gente conseguir fazer o atendimento, tá? Muito direcionado ao gestor, aos profissionais da saúde que querem trabalhar com a pessoa com deficiência, que são todos, porque eles estão incluídos na nossa rotina de atendimento. Aliás, eles têm preferência dentro da nossa rotina de atendimento. Nós temos a segunda apostila, está aqui o endereço. Como o endereço é muito grande, isso aqui vai estar disponível depois pelo site, mas vocês podem digitar isso aqui no Google e sai o link, vocês têm acesso a essa apostila. Dá para baixar para o celular, dá para baixar para um computador e vocês fazerem a leitura. Dentro dessas apostilas estão bem minuciosamente descritas cada patologia, cada condição sistêmica do paciente com deficiência. Então, vocês vão ter os pormenores de cada item para vocês estudarem depois. Então, não tem como eu falar para vocês aqui 40 minutos, 1 hora, e abordar todo o atendimento da pessoa com deficiência. Inclusive, já deixo um convite para vocês, que aquele tema que vocês querem que abordem mais aprofundadamente, vocês podem nos enviar a solicitação, que daí a gente computa e pode trazer alguém para aprofundar o tema, para a gente poder fazer mais uma web aula do assunto. Essa apostila aqui é direcionada ao cirurgião dentista. Então, aborda bastante a parte clínica do tratamento à pessoa com deficiência. E não poderia deixar de faltar a quem é muito importante do nosso atendimento, que são as nossas auxiliares, as técnicas de saúde. E aqui está uma apostila inteira dedicada a elas. Então, também trata de cada pormenor, de cada patologia, de cada condição sistêmica que está associada no atendimento à pessoa com deficiência. Então, fica aqui para vocês o link de acesso para que vocês possam baixar isso daqui, e isso aqui eu acho que é o pontapé inicial para vocês poderem começar a fazer o atendimento. Então, eu pincelei somente aqui para vocês algumas patologias. Por exemplo, a síndrome de Down é uma condição que a gente tem que ter uma cautela para manusear, porque nós temos uma instabilidade muito grande da parte da cabeça. Esses pacientes, eles têm uma hiperextensão, está aqui descrito, e eles podem jogar a cabeça para trás e ter uma lesão na cervical. Então, muito cuidado na hora da gente manusear. A gente tem que também estar ciente, prestar atenção na temperatura, para ver se essa criança ou esse adulto está suando, transpirando, demonstrando muito estresse. Então, são sinais clínicos que temos que estar de olho para que não deixamos passar condições importantes para nosso atendimento. Quando eu falo da cabeça, aqui está na apostila, dessa apostila eu tirei essa imagem. A gente tem um cuidado especial com essa articulação da coluna cervical, pacientes portadores de síndrome de Down. Para isso, como forma de proteção, nós temos como utilizar um colar cervical. Esse colar cervical protege que essa pessoa tenha essa hiperextensão, podendo lesionar a coluna. Porém, nós temos uma condição específica do colar cervical, que quando você coloca, ele te dá um suporte para a sua cabeça. E quando você tenta fazer a abertura de boca, o paciente não vai conseguir abrir a boca para baixo, porque o colar vai estar com um limite. Então, para se abrir a boca, tem que fazer uma leve flexão para trás. Senão, você não consegue fazer a abertura de boca. Isso é simplesmente uma questão de hábito para se conseguir trabalhar, mas é uma ótima forma de proteção para a coluna cervical do paciente. O caso de pacientes neuromotores, nós temos o principal, é o risco de aspiração, porque em muitos pacientes a deglutição ela não está muito boa, então eles têm problema na hora de deglutir, ou tem uma deglutição atípica, várias sensibilidades associadas. Então nós temos que ter bastante cuidado com a aspiração, para que se evite uma broncoaspiração.
Tá? Então, aspiração com o sugador, para que se evite que essa criança respire água ou saliva que vá para os pulmões. Então, bastante cuidado com esses estímulos intrabucais, porque eles podem se assustar, eles têm alguns reflexos que são bem comuns a esse tipo de paciente. E na hora que eu falo que tem esses reflexos, vai estar bem descrito na apostila, para vocês terem acesso, o que são esses reflexos. Quando eu falo de paciente neuromotor e que a gente tem que ficar preocupado com deglutição, nós temos que ficar preocupados com a sucção. E é muito difícil para a gente conseguir trabalhar com um sugador normal, aquele sugador que vem direto do compressor da cadeira odontológica. O ideal é que a gente possua uma bomba a vácuo. E muito cuidado com a bomba a vácuo, porque bomba a vácuo, quando mal utilizada, machuca. Então, se ela ficar sugando áreas mais finas, forma machucados na boca, ulcera, isso tem que ter um cuidado, mas daí nossas auxiliares são craques nisso. Elas têm uma curva de aprendizado quando começam a trabalhar com a bomba a vácuo e rapidinho ficam craques nisso aqui e não deixam machucar o paciente. É muito importante essa parte da broncoaspiração. Então, sempre que a gente for trabalhar com esse tipo de paciente, a gente evita trabalhar com o paciente sentado reto. Gire a cabeça ou para um lado ou para o outro, porque por gravidade essa água vai se acumular num dos cantos da boca. Fica mais fácil de você fazer essa sucção com um aspirador de alta potência. Ou o sugador normal. Porém, a saliva dessas pessoas é um pouquinho mais grossa, é mais difícil de você fazer a sucção. Então, o ideal é que vocês solicitem aos gestores uma bomba de alta potência para facilitar o atendimento odontológico. É muito importante para fazer esse tipo de atendimento. Pacientes com paralisia cerebral são pacientes que dependem exclusivamente do auxílio do seu cuidador. Então, muitas vezes, dependendo conforme eles vão crescendo, tem alguns que não querem mais fazer, não deixam fazer a escovação, os cuidados diários da boca. E para esses pacientes, eles têm alto índice de cárie, doença periodontal, porque a higienização diária ela é prejudicada. Então, a gente tem que ver que essas pessoas precisam de visitas mais rotineiras ao nosso consultório. Então, a gente precisa ter mais retornos desse paciente ao consultório. Se a gente for pegar os nossos pacientes de cada unidade de saúde e colocar eles mais vezes, vocês vão ver que a quantidade de consultas dentro de uma unidade de saúde vai aumentar bastante para o profissional cirurgião dentista e para toda a equipe de saúde bucal. Então, a gente necessita realmente poder fazer um treinamento e fazer uma pactuação com os nossos gestores. Porque para atendimento do paciente com deficiência, nós precisamos de mais tempo para cada paciente. Então, não adianta colocar o tempo de atendimento da mesma forma que o tempo de um atendimento de uma pessoa com cognitivo normal, preservado, que são coisas totalmente distintas. Os pacientes com paralisia cerebral, eles têm uma demanda maior por cárie e doença periodontal. Então, muitas vezes, eles dependem muito da disposição do cuidador de fazer as escovações, as manutenções. E muitas vezes, na grande maioria das vezes, esses pacientes não são colaborativos. Então, não abrem boca, ou quando abrem, tem uma disposição muito grande para fazer mordida no dedo das pessoas. Então, acaba tendo esse problema na hora de fazer higiene bucal todos os dias. Então, os cuidadores acabam negligenciando com a limpeza diária. Consultório. O consultório, dentro da equipe de saúde bucal, dentro da disposição do consultório, é muito importante para aquelas pessoas que vão fazer o atendimento da pessoa com deficiência. Nós temos aqui, de uma forma geral, duas possibilidades. Ou o consultório que vem com o braço acoplado, ou o consultório que vem com o CART,
que é essa parte solta, que fica na lateral. Para quem trabalha com paciente com deficiência, o equipo com CART é muito melhor. Mas muito melhor por quê? Porque esse braço acoplado, quando nós vamos fazer a técnica da estabilização, ele atrapalha. Porque nós quase na maioria dos casos, pedimos para os pais ficarem sentados aqui e colocarem os filhos ou os seus acompanhantes deitados. E quando você vai trabalhar com o CART, você tem que aproximar esse CART próximo a você. E aí esse braço bate na pessoa. Então você acaba perdendo uma pessoa da sua equipe, que é o acompanhante desse paciente com deficiência. Então, sempre que possível, se vocês dentistas puderem participar da parte da gestão, da aquisição do consultório odontológico, optem pela opção do CART odontológico. Temos os triângulos ou os rolos. Existem kits que a gente já compra com os kits de estabilização que já vêm acompanhando o triângulo ou o rolinho que a gente manda fazer. Qual a finalidade? Coluna alinhada. Então, é um melhor posicionamento, porque quando o paciente está em nossas mãos, nós cuidamos de toda a saúde dele. Então, o processo físico é muito importante para nós. Nós precisamos cuidar dessa coluna que tem que estar reta. Muitas vezes o paciente tem um problema de desvio de coluna importante e vocês vão acondicioná-los da melhor forma possível. Uso de faixas de curvim. Isso aqui, a grande maioria utiliza as faixas de curvim devido ao custo. Eu vou mostrar para vocês outras opções também, ao invés de usar a faixa de curvim. Opções até melhores, porém um pouco mais onerosas. Mas existe uma grande aceitação, tanto pela equipe, na hora de colocar, quanto por parte dos pais. Temos várias técnicas, desde a dessensibilização do paciente, que você vai como se fosse uma criança normal, que vai ao dentista pela primeira vez, e precisa fazer um tipo de tratamento. Você vai colocá-lo na cadeira, vai mostrar como que é o tratamento, vai fazer uma dessensibilização deste paciente. Então, você vai fazer aos poucos ganhar a confiança do paciente para que consiga fazer o atendimento. Então, essa é a técnica da dessensibilização. Temos técnicas de relaxamento, temos técnicas que partem da parte lúdica, que mostram bichinhos para o paciente ficar entretido com esses aparatos para que vocês consigam fazer o atendimento odontológico. E também temos a estabilização física e a técnica de sedação e anestesia geral. Tá? Vai depender do quê? É o critério da técnica e de cada paciente. Então, cada paciente é um ser único e cabe a vocês discernir qual é a técnica que vocês vão, técnica de estabilização física. E agora chegou o momento. Eu falo contenção física ou estabilização física. Contenção, segundo o dicionário Michaelis, é um conjunto de meios empregados para manter na posição apropriada os que tendem a abandoná-la ou que tendem a separar-se nas fraturas. Estabilização significa equilíbrio, firmeza e segurança. Então não fica dúvida que a melhor palavra para definir é a palavra de estabilização. Nós queremos transmitir segurança para o nosso paciente. Nós queremos atendê-lo, mas que ele não fuja e não se machuque. Tá? E essa palavra de contenção, na história, ela tem uma história pesada. E na história, a palavra contenção física, elas nos remete às restrições físicas que eram tratadas pacientes com problemas mentais.
Então, isso aqui eram técnicas abordadas em livros da medicina que eram utilizados no meio psiquiátrico. Hoje não se utiliza mais, mas historicamente nós carregamos esse ranço desta palavra, contenção. Isso aqui era uma cadeira de Rush ou tranquilizer. Imagina uma pessoa que tinha transtorno mental ser amarrado a essa cadeira e colocar somente um foco. Era colocado em sala escura, então era para a pessoa ter foco. Há controvérsias, né? Eu acho que hoje isso daqui foge totalmente, mas isso aqui era uma forma de contenção. Então, quando a gente fala em contenção, estamos lembrando que a medicina passou por essa parte da história. Então, o termo correto hoje para a gente utilizar não é mais contenção, é estabilização. Tá? Esse é o termo correto. Então, estabilização restringe os movimentos voluntários e involuntários do paciente, eliminando a possibilidade de estresse do paciente por falta de controle muscular. Pacientes neuromotores, muitas vezes, vocês vão virar a cabeça do paciente de um lado e ele vai ter um reflexo. Ele estica, existe uma flexão de braço e estica a perna. Vocês podem assustar, mas faz parte do atendimento. Então é bom que vocês leiam lá na apostila, eles falam certinho dessa parte no capítulo, e vocês vão entender que isso faz parte, movimentando lateralmente a cabeça, isso pode acontecer, é um reflexo. E uma coisa que tem que ficar muito consolidado, o paciente vai ser estabilizado, amarrado de forma nenhuma. E eu já vi esse termo ser empregado principalmente por familiares. Eles chegam na segunda, terceira consulta e nos falam, nossa, vai amarrar hoje de novo para fazer o atendimento? Não, nós nunca amarramos um paciente. Nós estabilizamos esse paciente. Amarrar, a gente amarra animal. Nosso paciente de forma nenhuma. Então, muita cautela para que, se o acompanhante utilizar esse termo, nós possamos fazer esse esclarecimento. Agora, isso aqui é muito importante. Seja qual for a forma que vocês vão fazer essa estabilização com esse paciente, os pais têm que estar totalmente cientes que vai ser feito isso e tem que assinar um termo de consentimento esclarecido. Não é somente assinar o termo de consentimento, porque o que eu vou contar agora é uma história que aconteceu lá na Geórgia, nos Estados Unidos. Os pais levaram a criança para ser feito o atendimento odontológico, assinaram o termo de esclarecimento e ficaram na sala de espera, porque lá o profissional trabalhava somente com a sua equipe dentro da sala. E essa criança começou a gritar, mas gritar e chorar muito forte. Os pais falaram, não, isso não é normal do meu filho, vou entrar na sala para ver o que estava acontecendo. Entraram e viram a criança dessa forma, com uma restrição de movimentos, está estabilizado. Aí eles pegaram a criança e foram fazer o boletim de ocorrência lá dentro da polícia, o sistema deles de governo. Abriram um processo contra esse profissional e esse profissional realmente tinha essa documentação toda pronta, estava assinado pelos pais, porém eles não foram informados que iria ser feito isso. Eles assinaram papéis, mas não foi devidamente esclarecido como é a forma que tem que ser feito o atendimento. Tá? Então é importante ter essa conversa. Assinar o termo legal é muito importante, porém os pais têm que estar cientes do que vai ser feito, para que não haja mal-entendido na nossa sala de tratamento. E aí aqui nós temos a indicação de fazer essa estabilização. Pacientes com movimentos involuntários, deficientes mentais profundos que não são colaborativos, pacientes agressivos ou agitados, são resistentes nos casos que não há indicação para fazer uma anestesia geral ou sedação em centro cirúrgico. Para B, que por muito pequeno não tem o cognitivo ainda desenvolvido para ser colaborativo. E os procedimentos onde a gente tenta, de todas as formas, informar para o paciente e não existe essa troca,
os pais muitas vezes chegam lá no CEOP e nos comentam, falam, olha, eu já fui em alguns locais, chega lá, o dentista fala, abre a boca. Ele não abre. Mãe, se eu abrir a boca, eu não tenho como atender. Só que o meu filho está com dor. Tem como fazer o atendimento do meu filho aqui? É lógico que tem. Para pessoas que não têm o cognitivo preservado, nós temos que ter meios para fazer esse tipo de atendimento. Então é isso que a gente está tentando fazer esse bate-papo aqui hoje. Dentre esses meios, está aqui. A odontopediatria já usa uma forma de estabilização que é a MACRE, onde os bebês são colocados nessas cadeiras e são feitos o atendimento. Ou seja, já é utilizado de uma forma muito frequente na odontopediatria. Esse aqui é outra forma de estabilização que é joelho a joelho, para crianças pequenas, onde a mãe está aqui transmitindo segurança, firmeza para o seu filho. É muito importante a presença do acompanhante durante esse atendimento, porque a conexão emocional com a criança ou com o indivíduo que está sentado aqui é muito grande para que o profissional consiga trabalhar. Essa aqui é chamada terapia do abraço, onde o pai senta na cadeira e coloca o seu filho no colo. Funciona, principalmente quando a gente não tem a disponibilidade de faixas ou o arato para a gente fazer essa parte de estabilização. Porém, para nós profissionais trabalharmos, é muito difícil, porque você não consegue trabalhar sentado, porque está no nível acima do seu limite de trabalho. E para você trabalhar em pé também é ruim, porque você vai ter que ficar inclinado de se conseguir trabalhar nessa posição. Aqui, ó, uma forma de contenção da cabeça do paciente. Então, nessa fotografia tem 3 profissionais envolvidos. O dentista trabalhando, um técnico de saúde bucal fazendo o apoio da cabeça e a estabilização da mandíbula com um abridor de boca, e uma terceira pessoa circulante fazendo estabilização do tronco, sem contar que aqui está o vínculo emocional. A mãe está segurando as mãos dessa criança. Tá? Então, a presença da mãe durante o atendimento, ou do pai, ou do acompanhante, é extremamente importante. Então, quando a gente utiliza as faixas de estabilização, nós temos alguns problemas que podem ficar ofuscados. O que seria? Quando o corpo fica coberto, a gente não consegue visualizar os movimentos da cavidade torácica. Então, o respirar, inspirar e expirar ficam prejudicados. Então, nós ficamos com dificuldade no monitoramento da respiração do paciente. Então, temos que prestar atenção, principalmente quando a gente utiliza as faixas ou lençóis. Então, esse paciente é colocado na cadeira e eu vou demonstrar a sequência que a gente fotografou lá no CEOP. Tá? Essa é uma foto da cadeira lá do CEOP. Ela tem o CART na lateral, que não aparece nessa fotografia, mas todos os equipamentos, os equipos, não são com aquele braço acoplado, todos eles são com o CART à parte. Então, essa é a nossa faixa de estabilização, com velcro, onde é feito o fechamento e envelopamento desse paciente. Aí aqui são as meninas, são TSBs, então elas nos ajudaram para realizar esse material. Então está aqui Ana Maria, Esterlita, Giovanni. Então é feito dessa forma. Ou o profissional, o auxiliar, fica segurando as mãos para que se feche esses lados dessas faixas. Ou então a gente convida o pai, que eu acho é a melhor opção, nós colocamos aqui o seu acompanhante e o acompanhante fica segurando nas mãos do paciente. Aí a gente faz a primeira faixa. Grande detalhe, isso aqui não é apertado.
Tá? Isso aqui é para fazer restrição do movimento. Se você apertar demais, você vai comprimir a caixa torácica e isso pode dificultar a respiração do seu paciente. Então, muitas vezes a gente atende pacientes com 15, 16 anos de idade e que pesam 25, 30 quilos. São extremamente frágeis devido à condição física, por não desenvolver musculatura. Então, nós temos que estar cientes que isso aqui não pode ficar apertado. E aí é colocado as faixas auxiliares. Da mesma forma, agora sim, eu faço a restrição do movimento dessa pessoa. Então, ela não consegue mais levantar da cadeira. Fico agora com uma posição muito mais confortável para conseguir trabalhar. Está vendo que a mão está solta? Ah lá, a mão está solta. Se um dos acompanhantes não estiverem sentado e segurando a mão, que é a melhor opção, essa pessoa pode levantar essa mão e atrapalhar durante o atendimento odontológico. Então, o ideal é que a gente consiga, estabilizar esta mão também. Tá? Aqui a presença do rolinho ou triângulo e a estabilização dos pés quando não existe a presença dos pais. Está aqui o Dr. Mário Tocantins, grande abraço para ele, que deve estar nos vendo agora no CEOP. Aqui é uma imagem do paciente lá no CEOP. Então, a condição, o cognitivo não é totalmente preservado, então ele acaba se machucando. Então, esse é um paciente que você muitas vezes vai pedir para ele abra a boca e ele não vai abrir. E ele necessita de um atendimento odontológico. E esse pai está aqui pedindo para que você faça um atendimento odontológico. Então, através desse tipo de técnica de estabilização, a gente consegue levar uma dignidade e uma saúde bucal para esse paciente. Então, é isso que essa técnica propicia. É a colaboração efetiva desse paciente. Porque se ele entendesse que ele precisa ficar imóvel com a boca aberta para que seja sanado um problema dentário, ele assim o faria. Porém, infelizmente, ele não veio com o cognitivo totalmente inalterado. Ele tem alterações no comportamento, alterações de fala. Aqui mais técnicas de estabilização de cabeça. Você pode ficar com essas mãos em cima da cabeça para que não se movimente lateralmente essa cabeça. E a melhor forma que a gente consegue trabalhar, a forma que a gente faz menos esforço físico para estabilizar a cabeça é essa. É encaixando a cabeça na região do peito. Tá? Você consegue te dar uma firmeza sem que esse paciente mexa a cabeça lateralmente. E aqui ela também está fazendo uma estabilização mandibular que a gente vai falar em seguida. Se o profissional vai trabalhar desse lado, a estabilização é feita do lado contralateral. E assim se trabalha com o paciente com deficiência. Um paciente exclusivo em estabilização de cabeça e mandíbula, o outro paciente com sugador e circulante, é ele que fornece os materiais que a gente vai necessitar, e o dentista trabalhando. E sempre que possível a presença do pai aqui para dar a segurança emocional para esse paciente. Aqui trabalhando, tá? E aqui com as mãos protegidas. É isso que a gente trabalha. Essa é a forma de estabilizar um paciente e confeccionar um suporte para o atendimento para essa pessoa com deficiência. Aqui são atendimentos sem faixa, são outras formas. Aqui onde o pai, geralmente, o acompanhante, é pedido para que ele estabilize a criança dessa forma para que o profissional consiga trabalhar. E aí o auxiliar entra estabilizando cabeça e mandíbula. E lógico, gente, isso aqui precisa de muito bom senso. Você não vai pedir para um pai, um acompanhante de 100 quilos, deitar dessa forma sobre uma criança de 15 quilos.
Tá? Então, é com muita cautela que vai se fazer esse tipo de estabilização. Da mesma forma aqui, onde é sentado sobre as pernas para restringir o movimento. Isso aqui é atendimento sem faixas. Preciso de treino e está aqui o exemplo de como é feito para que vocês saibam que pode sim ser feito dessa forma. Estabilização mandibular. Quando a gente fala de estabilização mandibular, é realmente usar um abridor de boca. Esse é o abridor de boca de Molt. É colocada uma borrachinha de soro nessa região, só que é bastante utilizado em centro cirúrgico, porque isso no consultório, para o paciente com deficiência principalmente, muitas vezes no que você vai utilizar, você acaba machucando o cantinho de boca, porque ele acaba mordendo a pele da mucosa da comissura de boca. Então eu tenho restrições no uso desse tipo de abridor. Este abridor de boca aqui, ele não é para o paciente com deficiência. Eu coloquei ele aqui para ilustrar, embora tenha local para colocar e amarrar com fio dental, o problema não é o paciente tentar engolir isso aqui. O problema é que ele não fica parado o tempo inteiro. Então, isso aqui vai acontecer de ele abrir a boca, isso desloca e ele vai morder o seu dedo. E acreditem, essa mordida de dedo dói. E dói bastante. E para evitar essa mordida de dedo, a gente pode usar dedeira. Isso é uma dedeira de acrílico, feita com resina acrílica, aquela resina ativada quimicamente que a gente tem no consultório. Você pode fazer para o seu dedo e calçá-lo sob a luva. Tá? Então, vocês podem utilizar. O grande detalhe é que isso tem que deixar o seu dedo com o movimento livre. Ele não pode ser pego totalmente, porque senão vocês vão ficar com o dedo que vai te trazer um cansaço muscular muito grande. Tá? Então tem que deixar até o limite da possibilidade de você conseguir dobrar o dedo. E com isso você consegue trabalhar com o dedo dentro da boca do seu paciente. Agora o que a gente mais utiliza é o sorvetão de Furniol. O que é isso? Espátula de madeira envolvido com gaze e esparadrapo. Isso aqui nós fazemos de vários tamanhos, pequeno, médio, grande, PP e GG. Para quê? Depende do tamanho da boca do seu paciente. É isso que vai promover a abertura bucal e vai te propiciar acesso à boca do paciente. Então, quando você vai pedir para o seu paciente abre a boca e ele não vai abrir, é com este estabilizador que você vai conseguir ter acesso à boca do seu paciente. Tá? E como no Brasil nós temos o custo Brasil, que tudo aqui tem um impeditivo financeiro, a gente pode ensinar para os pais de nossos pacientes que uma forma barata que tem da gente conseguir abrir a boca do paciente para que se escove o dente todos os dias desse paciente com deficiência é a utilização desse dispositivo importado. Pode ser da marca Tigre ou da Amanco ou similar. Mas isso aqui é extremamente barato. Esse é aquele cotovelo de cano, joelho, emendas. Custa R$1 e pouquinho. E os pais podem calçar nos dedos e com isso colocar dentro da boca do paciente. Se ele morder, não machuca. E aí sim ele consegue fazer a escovação e limpeza da boca do seu filho, do seu cuidado. A professora Varelles relata que o estabilizador Godoy é um dos melhores. Então, ela cita que o estabilizador Godoy é capaz de fazer o posicionamento do paciente sem causar traumas físicos ou psicológicos. Ele contém paciente que possui movimento involuntário, que são aqueles que eu falei para vocês que são estereotipados, que você vira a cabeça, ele estica o braço. E tem vantagem de proporcionar a contenção em pacientes agressivos e pacientes sem nível de cognitivo preservado, sem a compreensão que você deseja para o atendimento odontológico. Então, esse é o estabilizador de Godoy. Está à venda
em alguns locais. Então, ele é feito de algumas partes. Ó. Nós temos a parte que vai no assento, onde são encaixados as pernas, e isso é preso com velcro. Nós temos a blusa inferior, onde a gente coloca os braços de um lado e de outro, e trava o movimento dos braços. Nós temos a blusa, a parte superior. Depois que os braços estão fixados, aí a gente fixa essa blusa à cadeira, sem apertar, sem pressionar, da mesma forma com as faixas. Ele já vem com o triângulo e com o colar cervical. Então, é um kit bem completo. Para você que quer trabalhar com paciente com deficiência, legal ter isso daqui. É um investimento, mas você te dá uma facilidade na hora de você fazer o atendimento. Porém, tem um custo, um valor agregado maior. As faixas ficam um custo menor, porque você pode comprar o curvinho e uma costureira pode fixar velcro. Porém, são coisas distintas, mas com a mesma finalidade. Isso aqui é o atendimento na Universidade Sagrado Coração de Bauru. Então, eles utilizam aqui o imobilizador de Godoy, tá? E aqui criança sendo utilizada também com a estabilização. Então, estou mostrando para vocês que a literatura é vasta e que no Brasil inteiro é feito esse tipo de atendimento. Tá? Vocês podem fazer sim. Esse aqui é um outro kit que está à venda no mercado. É o kit da professora Adriana Zink. Tá? Ele é completo, ó. Ele também vem com dedeira para você colocar e ele vem com o kit da mesma forma que o Godoy. Você fixa no assento, você fixa na cadeira odontológica, eu tenho ele aqui em maior aumento. Ó, então, aqui tem um esquema de como o paciente fica. Ele fica estabilizado com as faixas, tanto os pés quanto os braços, para que você consiga fazer o atendimento. Então, essa aqui é a blusa superior, onde ele é fixado nos apoios que o próprio kit contém, e eu consigo estabilizar esse paciente. Lá no CEOP, a gente faz praticamente todas as nossas estabilizações com a utilização das faixas. E essas faixas são mandadas fazer. E gostaria de convidar todos vocês. Uma das funções do CEOP é a parte de aprendizado, de ensino. E vocês que querem falar, olha, eu achei legal esse tipo de estabilização, eu quero começar a fazer esse atendimento, só que eu preciso ver como que é. Façam a visita ao CEOP. A doutora Idalina é a atual gestora de lá, é uma colega nossa, que foi uma das pioneiras no atendimento à pessoa com deficiência no estado. E eu tenho certeza que ela vai recepcionar qualquer profissional que quiser aprender. Porque é muito difícil para a gente ver uma pessoa, muitas vezes, se deslocar 1000 quilômetros para ser atendido porque não conseguiram fazer o atendimento dele na sua unidade de saúde. Chega no CEOP, você coloca na cadeira, pede para abrir a boca e faz o atendimento sem nenhum tipo de aparato especial. E eu gostaria de deixar para vocês, como um dos últimos slides, a foto da minha filha. E por que eu coloquei a foto da minha filha? Porque a gente tem que enxergar como nosso familiar, como uma pessoa querida, aquela pessoa que está sentada ali. Porque quem o levou ali foi sua mãe, foi o seu pai, foi sua avó, e ela precisa de um atendimento digno. Ela está ali com o coração na mão, porque já levou a vários profissionais, ou você é o profissional que está atendendo essa criança, e ele precisa ser atendido. Ele tem dor, ele necessita de um atendimento digno. E vocês podem, sim, levar esse atendimento e esse auxílio para essa pessoa. Nós somos a rede de saúde e eles são prioridades no nosso atendimento. Esse é meu contato, se vocês quiserem. Eu estou olhando aqui já no chat, perguntando se o CEOP está funcionando. Sim, o CEOP já voltou a funcionar, com maior número de cadeiras. Tá? E um pouco da bibliografia,
que eu vou passar um pouquinho mais rápido, mas quando essa aula for ao ar, vocês podem baixar todo esse material e verificar. Essa foi a bibliografia que a gente utilizou para conseguir fazer essa montagem para vocês. Muito obrigado. Nós vamos fazer uma pausa para uma água, um cafezinho, e na sequência a gente retorna para responder alguma dúvida que vocês queiram fazer. Obrigado. Bom, então nós vamos dar continuidade à nossa web. Você me escuta, Kleber? Sim, escuto. Escuta? Sim. Só um minutinho, que eu estou escutando muito baixinho. Acho que é meu áudio. Testando, vamos ver se a gente Aí, já pode agora enxergar. sim. Agora te escuto. Legal. Então, vamos lá. Kleber, o Guilherme Arruda gostaria de saber se o CEOP está em funcionamento. Sim, o CEOP já está funcionando e eu conversei com o pessoal que trabalha lá essa semana e eles já estão com 5 consultórios funcionando. Então, eu creio que deva ter uma pressão de demanda bastante grande, mas dá para entrar em contato com o CEOP e fazer marcação de consultas via assistência social. Ok. O Cleiton nos encaminhou 2 questões. A primeira delas seria: vocês têm um contato de revenda para a compra dos kits? Cleiton, esse kit específico, você pode entrar no Google, digitar kit de estabilização da professora Adriana Zink e lá vai aparecer o contato. Mas eu já te adianto que o telefone DDD 11 95 143 1369. Esse foi a pessoa que entrou em contato comigo passando o valor desse kit da Adriana Zink, que é da professora Adriana. Então, é um dos contatos que eu fui atrás para mostrar a eficiência e trabalhar com a possibilidade da gente conseguir fazer. E é um dos que fabricam. Tem outros, também vocês podem tentar entrar via internet. Agora, as faixas de curvim, isso é feito através de costureira. Aí vocês precisariam pegar as medidas, e essas medidas estão à disposição lá no CEOP. É só chegar e olhar os tamanhos de faixa que existem lá. Tá? Ok. A segunda questão que o Cleiton nos encaminhou foi se seria possível o envio do termo de consentimento. O termo de consentimento vocês têm que diretamente com o CEOP conseguir. Eles têm essa ficha com esse termo e não creio que tenha dificuldade nenhuma para vocês terem modelo e adaptar à realidade de vocês. Então já existe esse termo, é uma questão de dar uma ligadinha lá no CEOP e pedir e solicitar esse kit, esse termo de esclarecimento, sem problema nenhum, consentimento esclarecido. Ok, Kleber. A Janaína gostaria de saber como fazer o encaminhamento do paciente do interior para o CEOP. Eu estou tentando pegar aqui o telefone do CEOP, porque o telefone que está no site do CEOP não está funcionando. Está com problema na rede do telefone. Então, eu estou pegando aqui o telefone do CEOP para passar para vocês. Está aqui, através do telefone celular 98468 0507. Com esse telefone, vocês conseguem falar na recepção do CEOP e pedir para conversar com as assistentes sociais. Tá? Ok. O que eu sei é que as pessoas com urgência são todas atendidas. Agora, os novos cadastros para novos tratamentos, aí é uma condição específica que tem que passar pela assistente social. Ok, Kleber, gostaria de te deixar à vontade, então, para fazer suas considerações finais. Bom, gostaria de agradecer a todos que disponibilizaram parte do seu tempo para a gente estar junto nessa tarde e conversar um pouquinho sobre odontologia e sobre esse tema de paciente com deficiência.
Então, gostaria de disponibilizar para vocês, em nome da doutora Idalina, o CEOP para todos aqueles que quiserem conhecer e passar alguns dias lá vendo como é feito o atendimento a essas pessoas. Muitas vezes as pessoas querem fazer esse atendimento, mas falta o conhecimento específico. Eu quero fazer essas faixas, mas não sei que tamanho. Dá um pulinho lá no CEOP, vocês vão ser muito bem recebidos. Lá tem uma equipe que eu falo de boca cheia, realmente lá é diferenciado. Tanto pelos profissionais, pelos técnicos, vocês vão ser muito bem atendidos. E um agradecimento também especial aos gestores que liberaram vocês, bloquearam a agenda de vocês e que podem ajudar nessa parte da construção da educação continuada. Meu muito obrigado a todos.